Olá, tudo bem? Muito obrigado por estar conosco em mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Neste bloco nós vamos levar ao ar uma entrevista com Celino Bezerra, que é sindicalista, mas é também escritor, poeta. Ele visitou recentemente a redação do jornal Potiguar Notícias e lá nós gravamos a seguinte entrevista. Olá, no programa de hoje gravaremos diretamente da sede do Jornal Potiguar Notícias, da redação do Jornal Potiguar Notícias. Hoje falaremos um pouco sobre literatura, sobre pedagogia. Está conosco Jocelyn de Lima Bezerra, que tem 3 títulos aqui que nós vamos apresentar para vocês. Jocelino, muito obrigado por visitar o Jornal Potiguar Notícias, nos conceder a entrevista. Obrigado pelo seu tempo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado também pelo convite aqui para a gente externar um pouco do que a gente produziu aí. Perfeito. Vamos começar por este livro aqui, Poetaria. Fala um pouco como é que surgiu a ideia deste livro. Na verdade, aí foi era um movimento que nós tínhamos, né? Nas Rocas e no Centro Cultural de Natal. E o Mário César Rezec, que é um poeta que já escreveu também vários livros. E essa foi uma primeira publicação, tanto minha como dele e do Manu. E adivinha do movimento que nós tínhamos de um zine chamado Bexiga Taboca. E como a gente já tinha 3 anos de produção, a gente pensou em fazer um livro entre nós, né, que a gente externasse a nossa poesia para ser avaliada ao público, né, e a gente também ter o prazer de ser poeta e ter algo escrito e publicado. Então essa foi um pouco mais desse movimento através desse período que a gente fazia ali, distribuição do Bexiga Taboca nos sebos do centro de Natal, nos locais comerciais das Rocas, também nos DCEs que existia das universidades, e era isso que a gente findou tendo essa produção que se chama Poetaria, que é eu, o Mário César Rezec e o Manu. Perfeito, e a gente percebe, folheando aqui, que geralmente os poetas têm uma inspiração muito forte no romantismo, ou nessa questão do amor, das desilusões. E a gente sente aqui que nesse livro tem uma inspiração também ideológica. Isso. São 3 vertentes de poesia, né? Uma poesia assim que eles chamam... o Manu se classifica como poeta verbalista, né? O Mário César Rezec, na época, ele se intitulava como um poeta mais pós-modernista, né? Eu, no caso, era também iniciante dessas ideias de poesia, de escrever, de pensar, refletir. Eu seria um poeta, na época, por dizer, mais político e aforista, né? Que estava se iniciando. Eu não tinha a cadência ainda da rima e era uma poesia mais livre. No entanto, o que cabe nesse momento foi em vontade de produzir algo que veio aí pelo título do próprio zine que produzíamos, que era o Bexiga Taboca, e se formou depois um selo. O segundo livro que nós vamos apresentar aqui para os telespectadores é Poemas para Rimar, Amar e Lutar, Jocelyn de Lima Bezerra. Interessante porque a maioria das pessoas conhece você por Celino, né? E aqui está Jocelyn, né? Depois eu vou pedir para você explicar essa história do nome, mas antes vamos falar deste livro. Na verdade, isso aí é o terceiro, né? Que ele foi lançado agora no Rio de Janeiro, na Bienal da UNE. A gente lançou aqui também lá no Sebo do Vicente, em Parnamirim. Fizemos o lançamento em São Gonçalo, uma atividade da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, no Dia da Mulher, e que inclusive tem uma poesia que retrata esse momento, ao dia, né, em homenagem ao Dia das Mulheres, como outros dias, como o Dia dos Trabalhadores. A gente tem um poema que trata também disso, e foi assim já poesias do período dos anos 90 que eu produzia nas minhas agendas. Como a ideia inicialmente de lançar na Bienal da UNE era o livro sobre surf, que está na gaveta, né, para um público infantil e juvenil, aí não tinha condições, porque a gente tinha que fazer uma entrevista com Saturnino, que é um presidente da Federação de Surf do Estado do Rio Grande do Norte, e eu não pude nem sequer ter esse acesso, e o prazo da Bienal estava próximo. Então eu preferi juntar essas poesias da minha agenda, né, colher, sistematizar e em seguida fazer a publicação. Então foi assim para mim uma coisa rápida, mas prosseguindo aquela ideia do início, né, do livro Poetaria, já que a gente tinha algumas dessas poesias. Inclusive uma das poesias que está na Poetaria está também aqui, né, que é sobre mais uma visão geográfica e educativa.
Salim, uma poesia aqui, o título é Qual o Futuro? O Milor Fernandes diz que o futuro é o passado usado. E você, para você, o que é o futuro? É sempre para mim o presente, né? Eu nunca vejo um futuro como algo acabado, porque sempre vai ter essa perspectiva do ser humano beber desse horizonte de esperança, né? Então, eu não sou tão quanto pós-modernista que acaba com todas as esperanças, tudo. Eu acho que tem que haver algo guardado que a gente possa ultrapassar etapas, a gente possa vencer limites. Eu sou desse poeta que, eu diria, floresço todo dia, rego, né, essa planta da esperança e da vontade de transformar as coisas. Quem são os poetas que lhe inspiram? Quais são os poetas de cabeceira? Esses dois mesmo, eles são dois poetas de mãos cheias, porque eu conheci, eles escreviam muito, no caso, o que escreveu Poetaria comigo. Para mim, são dois grandes exemplos para mim nesse período, e que do qual eu cheguei até o próprio Mário Rezec. O Manu, não me lembro se ele lançou algum outro depois dessa experiência, mas o Mário já lançou bem uns 3 ou 4, e ele tem uma poesias profundas sobre o ser humano, né? E sobre pensamentos que cabe à reflexão do dia a dia. Mas os outros, assim, que eu cheguei a ler, o Drummond, para mim, né, interessante. Eu tenho um apreço a esse poeta, a Bertold Brecht, né? Aqui mesmo da região natal, nós temos o João... Eu estou querendo esqueci aqui o segundo nome dele, né? Mas é um poeta muito bem cadenciado, João da Rua, né? Que eu lembro, inclusive, é Cangoleiro das Rocas, do qual eu sou também. Outros que eu poderia dizer aqui, o Mayakovsky, que inclusive tem o nome de um filho em homenagem a esse poeta, né? O Mayakovsky. E acho que do Brasil, no geral, o Bandeira, né? Quem mais? Acho que isso, né? Acho que são pessoas... E tem a literatura que me traduz, não tem assim a estética da poesia, mas tem a forma de relatar, né, coisas interessantes. Tipo um escritor como José Saramago. Também eu releio os livros do José Saramago várias vezes. Então, me traduz também essa ponte de levar a poesia, de escrever, de inspirar num pouco da estética do que é escrito por esses escritores e também poetas, né? Você escreve aqui, logo na apresentação do livro, do Poemas para Rimar, Amar e Lutar, um poeta ideológico. É assim mesmo que você se define? Exato. Inicialmente, até hoje, eu tenho esse de querer rebuscar essa coisa muito do Brecht, né? Que é muito político, que é muito... Então, como eu sou um ativista do movimento, venho do movimento estudantil, hoje sindical, eu traduzo um pouco nesse dia a dia essa estética de olhar a vida pelo mundo do trabalho, né? Pelo lado de querer sempre estar valorizando esse campo social que é o trabalho. Então, para mim, é por isso que eu digo ideológico, por esse fato de defender a visão do trabalho, né? O olhar do trabalhador com a poesia, com o mundo, com o próprio trabalho, que é um universo importante na cadeia social. Perfeitamente. Eu gostaria de agradecer ao professor, escritor Jocelyn de Lima Bezerra pela sua entrevista. Boa sorte e que muitos outros livros venham. Eu que agradeço. Inclusive, elogio aqui a sua forma de tratar os personagens da cidade de Parnamirim. Também eu sei que você faz entrevista com outros poetas, outras pessoas que fazem música. E eu agradeço aqui e parabenizo pela essa forma de registrar os momentos das pessoas e as pessoas se sentirem bem em serem reconhecidas nos espaços democráticos como esse. Muito obrigado, Jocelyn Bezerra. Muitíssimo obrigado aos telespectadores. Ok, você acompanhou a entrevista então com o Celino Bezerra, o Jocelyn Bezerra. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto.